Olá, Excelência, boa tarde. Meu nome é Paula Barros, represento a empresa Fabjet em Bargante. Excelência, pretendo ser breve e explicar que o motivo de protocolo dos embargos de declaração não possui o intuito de ser protelatório, muito menos de ter um caráter infringente, mas apenas sanar a obscuridade existente, no venerando acórdão, no sentido de que não ficou claro a fundamentação utilizada por Vossa Excelência em nossa interpretação. São dois pontos que eu gostaria de ressaltar com Vossa Excelência e já para ser breve, sem muitas delongas, o primeiro é quanto à natureza jurídica dos encargos financeiros. Num primeiro momento, na leitura que fizemos do acórdão proferido, entendemos que Vossa Excelência acabou dando natureza diversa dos encargos existentes no decreto instituidor do PEP e também no previsto na legislação estadual aqui de São Paulo. O que acontece, Excelência? No PEP, o encargo utilizado, ele é aplicado sobre uma base do débito consolidado, que leva em consideração juros, multa e também honorários. A mesma base utilizada pelo decreto que instituiu o PEP é aquela utilizada no parcelamento previsto na legislação estadual, que prevê a instituição de acréscimo financeiro utilizando a mesma base de cálculo, juros, multa principal e honorários. E aí gostaríamos que Vossa Excelência esclarecesse tal obscuridade, uma vez que eles possuem a mesma natureza jurídica, São encargos financeiros, visam sim uma indenização ao Estado pela forma utilizada de pagamento pelo contribuinte, que deveria ter pago dentro do prazo legal e acabou efetuando o pagamento via parcelamento, seja ele ordinário, seja ele especial. E aí, Excelência, gostaríamos também que fosse esclarecido a seguinte questão: quando a arguição de inconstitucionalidade ela fala de sempre superior praticado ao mercado, essa expressão ela tem que ser encarada como o fator utilizado no cálculo desses encargos financeiros. Ela fala que essa expressão ela tem que ser interpretada como um limite da taxa Selic, que é utilizado pela União. Não significa que o Estado ele precisa aplicar a Selic, mas ele tem que ter como teto a taxa Selic. Então, quando ela não pode ficar delimitada, limitada numa expressão, essa expressão ela tem que ser visualizada como o fator utilizado para calcular esse encargo, que no caso da legislação estadual, antes era sempre superior ao praticado ao mercado, e verificou-se, de acordo com os artigos da Constituição, que como é matéria de direito financeiro, tem que ser utilizado o índice da União como teto. Então, é sempre superior ao praticado ao mercado, tem que ser lido como frisa-se, inclusive essa expressão ela está lá na arguição de inconstitucionalidade, como a taxa Selic. Então, quando a gente fala que tem uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade, não quer dizer que não pode ser aplicado um acréscimo financeiro, deve ser aplicado justamente para fins de indenização, mas esse percentual ele não pode ser acima do praticado pela União, tem que ser baseado na taxa Selic ou abaixo disso. Então esse 1%, esse fator de 1% utilizado no PEP, ele tem que ser revisto e tem que ser aplicado à taxa Selic, isso de acordo com a previsão legal, e a previsão também da arguição de inconstitucionalidade. Contudo, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, que não haja essa obscuridade a qual estamos apontando, é necessário a análise de uma segunda obscuridade que nós identificamos. Qual seja, quando a gente fala, quando a gente interpreta que Vossa Excelência demonstra uma diferença dos acréscimos financeiros instituídos pelo PEP e da legislação estadual, nós identificamos então que a natureza jurídica desse encargo aplicado no PEP, ela tem natureza jurídica de juros. Por quê? Porque o próprio convênio instituidor do PEP, do parcelamento especial, o 54 de 2017, ele é expresso colocando lá a expressão juros, Então, se a gente interpretar como juros, como algo diferente do previsto lá
na arguição de inconstitucionalidade de 2017, tem que ser aplicado e observado o disposto no tema 1062 do STF, que diz respeito à observação, mais uma vez, dos limites estabelecidos a título de correção e também de atualização para fins utilizados pela União, que seria a taxa Selic. Excelência, agradeço muito pela sua atenção, espero ter esclarecido os pontos abordados nos nossos embargos e muito obrigada.